Bem-vindos ao meu ateliê. Hoje o tutorial é respondendo uma dúvida que eu recebi sobre como fazer um rolotê de alcinha. Então, além de fazer um rolotê simples, eu vou ensinar a fazer um rolotê com cordão. Primeiro, você precisa cortar uma tira do tecido que você vai fazer o rolotê. Se você vai treinar, corte uma tira de cetim, porque por ele ter esse lado acetinado, ele desliza mais facilmente. Então é mais fácil você começar com uma tira de cetim. Mesmo se você quiser uma alcinha muito fina, de meio centímetro, eu recomendo cortar com uns 2 centímetros pelo menos de costura, porque fica mais fácil da gente costurar. Então, se você quer uma alcinha de meio centímetro, corte com uma tira de 2,5 a 3, mais ou menos. Se você quer maior, você vai fazendo, deixa sempre uns 2 centímetros a mais. Então, agora eu vou costurar, eu vou lá para a máquina costurar para a gente saber, aprender como que faz a alcinha. Antes de ir para a máquina, eu cortei a tira no fio reto, porque se eu for fazer uma alcinha, por exemplo, de um vestido, eu prefiro evitar que ela ceda. Então o viés tende a esticar. Então eu cortei no fio reto. Mas se você for usar para outra coisa, como por exemplo para um rolotê para casinha de botão forrado, por exemplo, você pode cortar no viés que fica muito bom. Se o tecido desfiar muito, você pode entretelar, tá? Ou então, se você quiser alguma coisa mais estruturada, pode entretelar. Se não, pode deixá-lo simples. O lado acetinado vai ser meu lado direito e esse lado fosco vai ser meu lado avesso. Então eu vou dobrar aqui direito contra direito. Vou ficar com o avesso olhando para mim. E vou costurar uma alcinha de meio centímetro. Então, da dobra, não da beirada aqui que tá aberta, pra cá eu vou deixar meio centímetro, ou seja, o tamanho da alcinha que eu quero. Eu vou dobrando enquanto eu costuro, fechando aqui o meu retângulo. Aqui a costura, eu tô fazendo a linha da cor branca só para melhor visualização. Faça da cor do tecido que você estiver usando. A costura aqui da dobra até a minha costura tem o tamanho do rolotê que eu quero, o rolotê final. E aqui é a margem de costura que eu deixei de 1 centímetro para cada lado, que totalizou em 2. Agora eu vou aparar a margem de costura, deixando de 2 a 3 milímetros rente a minha costura. Por isso que se o tecido estiver desfiando, é bom entretelar, porque a minha margem de costura vai ficar muito pequena. Então, se ele desfiar muito, a entretela evita que ele desfie. Agora você vai pegar uma agulha grossa, a mais grossa que você tiver. E você vai colocar nela uma linha quádrupla. O que é uma linha quádrupla? Eu vou tirar uma linha bem grande.
vou dobrar em 2. E eu vou colocar na agulha, no olho da agulha. O olho da agulha é o buraco da agulha. Eu vou colocá-la dobrada, aí ela vai ficar quádrupla. Então aqui eu tenho a linha quádrupla. Eu vou dar um nó reforçado na ponta. Um nó bem firme. Vou pegar o rolotê e eu vou fazer uns 5 pontos prendendo bem a linha ao início do rolotê. Vou passar por dentro, fixou com um nó. Deixei bem firme no início da ponta. Agora, com a parte do olho da agulha, a parte que não te machuca, você vai inserir essa parte dentro do tubo. Então, vou inserir aqui dentro do tubo. E agora, você vai correr com toda a agulha por dentro do tubo. E o mais importante, quando a linha puxar, o mais importante é virar a beirada do seu rolotê, porque aí ele já puxa até o final. Então eu vou inserindo a agulha, andando com ela aqui dentro do tubo. Quando a linha começa a ficar curta, você vai ver que ele vai querendo, a pontinha vai querendo virar para dentro. E isso você vai ajudar para que aconteça. Pode usar a ajuda de uma tesourinha. E agora você já consegue perceber que o tecido está desvirando. Ele está entrando, o próprio tecido está entrando dentro do tubo. Vou sair com a agulha aqui agora e vou puxar todo o tecido. Segurar. Vocês podem ver aqui. É importante uma margem de costura pequena, porque o tecido tem que entrar aqui dentro. E agora ele vai sair. E você desvirou a sua alcinha toda. A costura tá embutidinha aqui dentro. A margem de costura tá toda dentro da alcinha. Aí você passa no ferro e ela fica assim, tá? É importante que essa costura fique toda uniforme para que a alcinha fique toda da mesma largura.
Agora eu vou fazer o rolotê com o cordão dentro. Dessa vez aqui eu cortei no viés, tá? O viés do cetim. E aqui eu preciso de pelo menos o dobro do tamanho do cordão. Então, se eu tenho um viés de 20 centímetros, eu preciso ter pelo menos 40 de cordão. Então, você vai começar fazendo tipo um vivo. Você vai inserir o cordão dentro do viés. Aqui é o lado direito do viés, tá? O lado que eu quero pra cima, você vai inserir o cordão aqui dentro. E aí, você vai dobrar o viés. Vou inserir o cordão no início dele, tá? Deixar o restante pra lá. E vou dobrar o viés aqui, fazendo do mesmo jeito do primeiro rolotê. Só que vou dobrar aqui na metade. Você vai alfinetar, se você quiser alinhavar também, e costurar rente ao cordão. Eu vou trocar o pé calcador da máquina, tá? Eu vou passar para esse aqui que é de zíper comum. Eu vou costurar agora rente ao cordão. O pé calcador facilita com que eu costure rente sem o risco de eu costurar em cima do cordão. Agora, no final, que tá aqui, que o cordão todo sobrou pra cá, tá vendo? Não nesse daqui que tá rente ao cordão, nesse daqui que o cordão sobrou pra lá. Você vai costurar aqui, fechando o tubo, segurando o cordão dentro do viés. Como ele é duro, costure devagar, pode ir até com um volante. Pronto, prendi aqui. Agora eu vou fazer igual eu fiz no outro. Eu vou aparar com uns 2, 3 milímetros de distância da costura. Ainda vou aparar o restinho de viés que ficou aqui embaixo, se você achar que precisa. Agora, você vai começar a desvirar. Aqui, você vai começar a puxar, segura nessa partezinha do outro lado, segura o cordão aqui, começa a puxar só o tecido desse lado e a parte que é mais difícil é essa aqui entrar dentro do tubo. Você pode ajudar com uma tesoura, uma tesourinha. Aqui entrou. Agora eu vou terminar de desvirar o rolotê.
essa daqui que ficou presa ao cordão é aquela parte costurada assim. Agora é só você cortar o excesso de cordão e você tem o seu rolotê com um cordão dentro. Após cortar o excesso de cordão, se você precisar de um acabamento no rolotê, você vai cortar o cordão menorzinho e vai virar o excesso de tecido para dentro e dar pontinhos à mão. Use linhas simples da cor do rolotê. Ajeite ele aqui com a agulha. Use uma agulha fina também, de preferência. E dê pontinhos aqui por dentro, fechando os dois cantos. O primeiro nozinho que eu dei foi provisório, aí você puxa e tira, vai e volta com os pontinhos para firmar da cor do seu rolotê. Sai longe com a agulha. E corta rente. O acabamento do rolotê simples também pode ser feito da mesma forma. Bom, esse é um tipo de item que você pode usar para várias coisas, para fazer texturas em peças decorativas ou do vestuário, para fechar bolsas de tecido que você pode fazer, além de fechar, é claro, a roupa e ser a alcinha de um vestido ou de uma blusa. Espero que tenha gostado. Até o próximo tutorial. Um beijo. Tchau.